É, queria que você falasse um pouquinho de cada uma das obras. Tá. A primeira música, que a gente ainda não deu nome, mas tem... Vou tentar explicar musicalmente, né? Esse dó aqui, ele passa essa sensação de tranquilidade, porque essas duas notas movimentando dá essa sensação de calma, de resolução, porque essas duas notas aqui fazem parte. Então eu já começo essa música resolvendo ela, tipo, aí vamos andar, vai andar. Aí essa nota aqui, ó, que é a mesma que essa aqui, então eu volto pra ela. Aí vai andar no padrão de qualquer música de pop rock que a gente conhece, só que daí o caminho que ela sugeriria seria esse aqui, só que daí eu subverto o caminho. Aí eu vou pro, que é essa nota aqui, alterada, e subverto o caminho. Então primeiro eu tô indo, então é, aí eu começo a voltar e volto e voltando mais até chegar aqui de novo e andando pra frente. Agora eu vou voltar pra trás de novo. Então essa música ela poderia ficar nessas duas, parte A e parte B, né, pra sempre, assim. Então, pensando no documentário, eu cheguei a concluir que às vezes a gente fica rodopiando no assunto, e aí a gente vai pra frente com o assunto e aí volta pra trás e vai pra frente e volta pra trás, e às vezes a sensação é de que nunca saiu do lugar, porque o pensamento ele vai e volta lá naquele começo e fala assim, não, mas e se? E aí dá toda uma volta, e se? E dá toda uma volta. Então eu ficava sempre me apegando ao documentário pra compor, tipo, a pessoa que pensou em interromper a vida, ou que teve alguém que teve a vida interrompida, vai ficar nesse pensamento do looping, do vai pra frente com um pensamento e cria um monte de teorias e aí volta tudo. E não tem fim, né? Porque essa música poderia ficar, porque são dois temas que se comunicam, assim. Então, acho que é isso a primeira música. Na segunda música, que é esse tipo de dedilhado é um padrão do Heitor Villa-Lobos, né? E aí, de novo, seguindo quase como se fosse uma caminhada, né, da pessoa diante dos fatos que estão acontecendo. Então, mas às vezes são passos muito curtos. Então eu andei meio tom. São passos muito curtos que você fica pensando sobre infinitas coisas. E aí você dá até um passo maior. E aí você volta. Tipo, num pesar. E aí a gente começa... Chega um momento da nossa cabeça que a gente vai chegar e pensar, tá, eu preciso fazer alguma coisa comigo, preciso resolver a vida. E aí chega aqui, talvez até um momento de euforia. Mas a euforia, ela também muda quando eu subverto pensar no campo harmônico, porque isso aqui é um empréstimo modal, então a gente vai para outro caminho.
sempre nessa questão da euforia, e aí volta pro começo. Mas aí eu pensei, preciso fazer de novo essa parte, mas eu preciso fazer de um jeito diferente, fazer com que a melodia ande, porque a harmonia tá andando. Então eu preciso fazer com que a melodia ande agora. Então eu trouxe pra ponta. Então eu tô andando aqui. Aí vem. E volta de novo. De novo, mais uma música que poderia ficar repetindo e repetindo. Que acho que é o tema do documentário. A repetição de pensar como as coisas seriam se fossem diferentes, sabe? Então eu não queria também só trazer coisas tristes e de ficar na melancolia, trazer um movimento para andar, porque o processo de entendimento sobre esse assunto é caminhar para frente. A utopia é como o sol no horizonte, né? E a gente caminha até o sol e a gente nunca vai conseguir chegar no sol, mas é a utopia de algo alcançável, até inalcançável, que faz a gente caminhar, né? Gosto de pensar isso. E a terceira música, né, que ela realmente tem nome, né, que é Finitude, que é o nome do documentário, que começou a guiar todas as outras composições. De novo, o acorde de Mi menor, nessa ponta aqui. Então, eu pensei... Então é uma cadência bem comum de marchinha. Mas aquelas marchinhas bem melancólicas, assim, sabe? Que tinha. E aí a música começou a andar a partir desse tema. Aí esse que é daqui, vem pra esse acorde. Só que eu pensei, como eu comecei aqui, eu preciso fazer com que eu ande daqui pra cá. E eu andar daqui pra cá, eu preciso fazer os acordes daqui. Então, e aí a inversão desse daqui é esse aqui, que é a primeira inversão. Então, eu pensei, vamos de inversão até a gente chegar lá. Aí esse acorde padrão, isso aqui é uma cadência padrão de jazz. Aí isso aqui sugere que eu vou para algum lugar, esse acorde aqui. Na verdade seria aqui, talvez. Mas vamos subverter de novo. Aí vai fazendo, aí vou fazer um movimento para a música ganhar esse andamento. Me chegou a lembrar um pouco de bossa nova, as coisas que o Tom Jobim fazia no começo. Padrão. Não estou fazendo nada de novo que as pessoas escutam esse tipo de música não fazem. E aí, esse acorde aqui, ele me sugere que eu vá para algum lugar. Só que, vamos de novo. Aí lembra que eu queria fazer aqui, aquele começo? Aí, finalmente. Aí, finalmente cheguei nesse acorde aqui, que quando eu encontrei esse acorde daqui, eu falei, é isso. Porque esse acorde, essa cadência, dá uma acinzentada na melodia. Porque tá tudo muito colorido ainda.
Aí daqui eu poderia vir pra cá, mas a vida, esse assunto ele é um pouco cinza, se parar pra pensar. Então, tratar com a seriedade que ele precisa ser tratado. Mas também não é só melancolia, porque a melodia ela sugeriria que eu fosse pra cá, ó. E eu não queria que fosse só melancólico. Então, daqui eu abro a música pra pensar, beleza, então eu vou levantar e eu vou encarar as coisas como elas têm que ser. O assunto ele tem que ser encarado do jeito que ele é, sem ser mascarado, ou sem ser diminuído, ou sem ser aumentado, do jeito que ele é. Então a gente abre a música, então a gente levanta. Aí prepara, né? Tipo aquela coisa de sertanejo e... Aí... Mas às vezes a gente fica triste no avançar do entendimento. E aí eu queria repetir, que eu gostei muito dessa passagem. Aí eu pensei, vou fazer diferente. São as mesmas coisas que eu estava fazendo aqui de outro jeito. Aí lembra esse acorde aqui? Ele ia me sugerir isso aqui, ó. Ou isso aqui. Então, quando você tem uma contemplação de que às vezes a vida ela é do jeito que ela é, sabe? E a música ela te leva para lugares que você não controla, sabe? Então, eu acho que o assunto, por mais denso que ele seja e complicado, os sentimentos a gente não controla. Então, quando eu venho daqui pra cá de novo, ó, às vezes a gente vai ficar triste mesmo no processo, que é onde eu fico nessa volta aqui. Você vai ficar mesmo, mas às vezes você vai, não, beleza, então vamos pra frente. Então são coisas que eu fiquei pensando assim quando eu tava criando o tempo inteiro. Eu penso assim, eu não posso ser só melancólico, eu tenho que sugerir um andamento muito mais sobre vida do que sobre morte. É muito mais. Essa música ela fala muito mais sobre vida do que sobre morte, porque ela não tá me levando harmonicamente para uma coisa menor, triste. Eu tô sempre, todas as vezes que ela vai para uma coisa menor, triste, eu faço o favor de trazê-la de volta para uma coisa alegre, uma coisa que faça você se sentir bem. Primeiro que foi uma honra, né, ter sido convidado. Toco há 18 anos e já participei de shows, já participei de bandas, já gravei CDs, mas você fazer música para um documentário é completamente diferente. É você que vai guiar, né, a forma como você está vendo as coisas ali. Você fazer a música sem o auxílio de uma imagem é diferente. Então, toda hora que eu estava fazendo a música, eu pensava, tem que pensar que as imagens vão guiar a forma como essa música vai ser tocada. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é olhar para esse assunto, mexe comigo de alguma maneira, porque já tive episódios assim na minha vida, e fazer isso é quase que uma forma de resgate ou de ressignificação de ter passado por isso e hoje eu olhar para essa dor que eu sentia no passado e transformar em algo bom. Eu acho que é isso que não que tem que ser feito, mas é um caminho para se seguir. Transformar a dor em algo bom, sempre. Porque a dor a gente vai sentir no caminho, mas que a gente sempre transforma em algo bom. Você pensou muito nela enquanto você fazia as músicas? Um pouco, mas já faz tanto tempo, sei lá, isso foi 2008, já faz tanto tempo que eu já às vezes não lembro da voz dela, eu não lembro do rosto dela, tipo, como ela seria, sabe? Então, eu fico pensando, talvez no meu íntimo, assim, eu devo ter feito, mas hoje eu encaro muito mais sobre
como uma outra pessoa iria se sentir, sabe? Não mais como eu ia me sentir. Porque faz tanto tempo, não consigo mais lembrar como é. Ana Carolina Martins foi a primeira namorada do Ricardo. Eu não a conheci. Conheço o Ricardo há 4 anos. Mas é uma história que marca, né? Mesmo quando você não conhece a pessoa e aí você ouve uma história de uma menina de 17 anos que morre. Acho que é muito clássico pensar, nossa, ela tinha a vida inteira pela frente. E o que poderia ter sido dela, que não foi, porque a vida foi interrompida, né? Então, eu sei lá, desde quando o Ricardo me falou da história do documentário, na minha cabeça foi automático. Pensar que pra ele seria muito relacionado, né? A ligar a finitude com a história da ex-namorada dele, mas aí, como ele bem disse, né? A maneira que ele encara é diferente, mas não deixa de ser bonito. É o que eu disse, né? Faz tanto tempo que eu não lembro mais da voz dela, eu não lembro do rosto dela. Então, é quase como se a mente fosse uma grande biblioteca assim, de coisas. É uma coisa que está lá no canto, assim, que eu não consigo ficar acessando. Eu tenho que fazer um trabalho para poder acessar essa informação. Então eu deixo ela ali no canto e falo assim, beleza, tá ali, eu tô te vendo, mas eu não consigo ficar te acessando, sabe? Eu trato assim, esse assunto especificamente, né? Obrigado, gente. É isso. Muito bom.